Existem materiais que vemos todos os dias, mas que quase nunca observamos de verdade. O mármore é um deles. Ele está ali, no piso que você pisa em um museu, na estátua que você observa em silêncio, em fachadas que parecem eternas, firmes, imutáveis. Nós o associamos ao poder, à beleza, a algo que sempre esteve ali, como se tivesse nascido assim, perfeito, polido, definitivo. Mas então surge a pergunta incômoda: como uma pedra chega a esse ponto? Como se corta uma montanha inteira sem destruí-la? Como algo tão duro pode ser quebrado com precisão? Que tipo de força é necessária para mover um material que pesa centenas de toneladas? E quanto custa realmente extrair algo assim das profundezas da Terra? Porque o mármore parece eterno, mas não é. Ele é o resultado de uma transformação extrema, de pressão, de tempo, de decisões humanas que não admitem erro. E o mais interessante é que aquilo que vemos no final, o brilho, a forma, o luxo, é apenas a última camada de uma história muito mais longa. Uma história que não começa em um palácio, nem em uma escultura, nem em um edifício monumental. Antes de se tornar tudo isso, o mármore foi algo completamente diferente. E para entendê-lo, precisamos viajar muito mais para trás, muito mais fundo, até sua verdadeira origem. Se você tem interesse em descobrir como os materiais que usamos todos os dias são realmente feitos, convido você a se inscrever no canal. E se houver algo que você sempre se perguntou como é feito ou como funciona, deixe nos comentários. Nós lemos tudo, porque muitas das próximas histórias nascem justamente daí, da sua curiosidade. Muito antes de existirem cidades, edifícios ou esculturas, antes mesmo de haver seres humanos caminhando sobre a Terra, o mármore já estava em processo de formação. Não nas montanhas, mas debaixo da água. Imagine um fundo marinho antigo, silencioso, coberto durante milhões de anos. Ali, camada após camada, foram se acumulando conchas, restos de organismos marinhos e sedimentos microscópicos. Nada espetacular, nada rápido. Apenas uma acumulação constante, quase imperceptível, dia após dia, século após século. Com o passar do tempo, essas camadas começaram a se compactar. O peso do que se acumulava acima pressionava o que estava abaixo. E enquanto isso, a partir do interior do planeta, o calor aumentava lentamente. Não foi um evento, foi um processo. Pressão constante, temperatura em aumento, milhões de anos sem interrupção. A essa mudança profunda dá-se o nome de metamorfismo. Isso não significa que a rocha derreta nem que exploda. Significa que, pouco a pouco, a estrutura interna da pedra se reorganiza. Os grãos se compactam, tornam-se mais densos, mais sólidos, mais uniformes. Assim, o que antes era um calcário comum, rico em carbonato de cálcio, começa a se transformar em algo diferente. Em uma rocha capaz de ser polida, de refletir a luz, de durar séculos sem se desintegrar. E nem todo mármore é igual. Os minerais presentes nesse antigo fundo marinho deixam marcas. Pequenas quantidades de ferro, argila ou outros elementos criam veios, tonalidades e cores distintas. Brancos quase puros, cinzas suaves, verdes avermelhados até dourados. Cada variação conta uma história diferente, uma história escrita sob quilômetros de rocha e milhões de anos de pressão. E é justamente essa origem, tão lenta, tão precisa, tão irrepetível, que fará com que, muito mais adiante, certas regiões do mundo se tornem especiais e que o ser humano comece a buscar esse material, sem ainda saber tudo o que sua extração implicará. Porque antes de ser cultura, antes de ser arte, antes de ser luxo, o mármore foi tempo comprimido em pedra. Muito antes de a indústria existir, antes de máquinas, projetos ou processos padronizados, o ser humano já havia voltado seus olhos para o mármore. Não foi uma escolha casual. Em lugares como o Carrara, as montanhas começaram a revelar uma pedra diferente das demais, mais clara, mais homogênea, mais dócil ao ser trabalhada, e ao mesmo tempo, extraordinariamente durável. Desde cedo, as civilizações entenderam algo essencial. Nem todas as pedras serviam para o mesmo propósito. O mármore tornou-se o material escolhido para aquilo que precisava permanecer. Esculturas pensadas para resistir à passagem do tempo. Templos e edifícios monumentais, destinados a durar gerações. Espaços onde a precisão e a permanência importavam mais do que a rapidez. O Império Romano foi um dos primeiros a explorá-lo de forma sistemática, não porque fosse o mais fácil de extrair, mas porque oferecia algo que outros materiais não podiam oferecer: um grão fino, uma pureza visual e a capacidade de ser talhado com um nível de detalhe excepcional. Séculos depois, essa mesma lógica permanecia intacta. Quando Michelangelo escolheu o bloco de mármore para esculpir o David, ele não estava escolhendo apenas uma pedra branca, ele estava escolhendo um material que lhe permitisse precisão extrema, resistência estrutural e uma superfície capaz de capturar a luz de uma forma quase viva. Esse gesto resume séculos de critério humano. O mármore não era usado porque fosse abundante, era usado porque era o material adequado. E aqui surge uma pergunta inevitável: se durante séculos esse material foi tão valorizado, se foi reservado para o mais importante, para aquilo que deveria durar, o que acontece quando o ser humano precisa extraí-lo em grande escala, sem quebrá-lo, sem desperdiçá-lo, sem destruir aquilo que lhe dá valor?
Porque quanto mais apreciado é um material, mais delicado se torna o processo para obtê-lo. E é aí que a história dá lugar ao verdadeiro desafio. Até aqui, o mármore foi tempo, natureza e escolha humana. Mas agora surge o verdadeiro problema. Porque extrair mármore não é o mesmo que extrair pedra. É um material extremamente duro e, ao mesmo tempo, surpreendentemente frágil. Pode suportar toneladas de pressão durante milhões de anos, mas uma fissura invisível, criada no momento errado, pode arruiná-lo por completo. E aqui não há margem para tentativa e erro. Um corte mal feito não se corrige. Uma fratura interna não se repara. Um bloco que se quebra deixa de ser valioso em questão de segundos. Isso transforma cada decisão em algo irreversível. Não há volta, não há segunda chance. Por isso, quando se trabalha com mármore, o risco não é apenas técnico, é econômico, é estrutural, é absoluto. E aqui surge uma pergunta-chave. Se esse material foi tão valorizado durante séculos, se cada bloco pode custar centenas de milhares, como se intervém uma montanha inteira sem destruir justamente aquilo que se busca preservar? A resposta não está na força bruta, está no controle. Exatamente por esse nível de risco, a extração moderna do mármore tornou-se uma das operações mais precisas e cuidadosamente planejadas do mundo. E para entendê-la, primeiro é preciso observar o cenário onde tudo acontece. À distância, a montanha não parece uma montanha comum. Suas formas não são irregulares. Não há curvas suaves, nem inclinações naturais. Ela está cortada em níveis. Grandes terraços escalonados descem uns sobre os outros, como se alguém tivesse talhado degraus gigantes diretamente na rocha. Cada nível tem vários metros de altura, e juntos formam paredes verticais que se aprofundam na montanha. As superfícies são claras, quase brancas. Sob o sol pleno, refletem a luz de uma forma que lembra a neve. Mas aqui não há gelo. O que brilha é pedra. Vista de cima, a pedreira parece imóvel, mas ao observar com mais atenção, o lugar está vivo. Há movimento constante, ordenado, repetitivo. Um trabalho que não para, que segue o mesmo ritmo todos os dias. Acima, abaixo, ao longe e em profundidade, a montanha foi transformada em um espaço geométrico, preciso, projetado não para ser admirado, mas para permitir trabalhar com um material que não admite erros. Nada aqui parece improvisado. Cada nível existe para acessar o seguinte. Cada parede reta marca um limite claro entre o que ainda é montanha e o que em breve deixará de ser. E é justamente nesse cenário, tão enorme quanto cuidadosamente organizado, que começa a parte mais delicada de todo o processo. Porque a partir daqui, já não se trata de observar a montanha, mas de intervir nela sem destruir o que se busca extrair. Quando se fala em explosivos, a maioria imagina caos. Rocha voando em todas as direções. Danos inevitáveis, mas em uma pedreira de mármore acontece exatamente o contrário. Antes que qualquer detonação ocorra, a montanha já foi estudada. São perfurados orifícios profundos em pontos cuidadosamente calculados. Eles não são colocados ao acaso. Formam uma linha precisa, pensada para guiar a rocha a um único resultado possível. Cada perfuração marca uma intenção, não quebrar, mas indicar onde a pedra deve ceder. No interior desses orifícios são introduzidos explosivos industriais de baixa potência. Eles não são projetados para destruir, mas para gerar uma pressão controlada, breve e localizada. Quando são ativados, a explosão não busca separar o bloco, busca algo muito mais sutil, criar uma linha de fraqueza interna, uma fratura limpa, sem ondas que se propaguem de forma imprevisível pela pedra. Aqui, uma carga excessiva seria um erro grave. Força demais pode gerar microfissuras invisíveis, defeitos internos que não são percebidos no momento, mas que arruinam o material mais adiante. Por isso, cada detonação é mínima, medida, calculada. O resultado não é uma rocha partida, mas uma rocha preparada. A montanha permanece no lugar, mas agora possui um ponto exato, onde mais adiante poderá se abrir sem resistência desnecessária. E uma vez que essa linha foi criada, começa o processo mais delicado de todos. Não o de enfraquecer a pedra, mas o de cortá-la com precisão absoluta. Com a rocha já preparada, começa o corte real do mármore. Este é o ponto em que a força deixa de ser útil, e tudo passa a depender do controle. Para separar o bloco sem danificá-lo, utiliza-se um sistema que trabalha de forma contínua, estável e previsível. Um cabo reforçado com segmentos de diamante é passado ao redor do bloco, seguindo perfurações guia previamente calculadas. O movimento é constante. Não há impactos, nem empurrões, nem acelerações bruscas. O cabo avança sempre na mesma velocidade, desgastando a pedra de forma progressiva. Durante todo o processo, um fluxo permanente de água acompanha o percurso. Sua função é dupla: reduzir a fricção e manter a temperatura sob controle. Sem esse resfriamento contínuo, o calor poderia gerar tensões internas capazes de provocar microfraturas invisíveis. Aqui acontece algo fundamental. O mármore não é cortado por impacto, ele é separado por desgaste controlado. O avanço é lento, quase imperceptível a olho nu. Um único corte pode levar horas para ser concluído, dependendo do tamanho e da dureza do bloco. Esse tempo não é uma desvantagem, é uma garantia.
Porque neste ponto surge uma pergunta-chave. Se o sistema permite acelerar, por que não fazê-lo? A resposta está no material. O mármore é extremamente resistente, mas também sensível a qualquer vibração desnecessária. Acelerar o processo aumentaria o risco de danos internos que só são detectados muito tempo depois. Por isso, o corte é mantido estável, previsível e sem variações. Cada milímetro se separa sob as mesmas condições que o anterior. E se você tem interesse em entender, com este nível de detalhe, como os materiais que usamos todos os dias são fabricados e transformados, inscreva-se no canal. Lemos os comentários e muitas vezes os próximos vídeos surgem diretamente do que vocês perguntam. Se houver algo que você sempre se perguntou como é feito ou como funciona, deixe escrito. Quando o cabo completa seu percurso, o corte já está feito. O bloco foi separado da montanha com precisão total, mas ele ainda não está livre. Continua sustentado pelo próprio peso. E liberar essa massa sem que nada dê errado é o momento mais delicado de todo o processo. Com o corte já completo, o bloco continua ligado à montanha pelo próprio peso. Aqui começa a fase mais delicada de toda a extração. Nas linhas de separação, são introduzidas bolsas hidráulicas planas, colocadas com precisão milimétrica. Elas não são infladas de uma só vez. A pressão aumenta de forma gradual, controlada, como se a rocha precisasse de tempo para responder. Cada incremento é medido, cada pausa tem um motivo. À medida que a pressão sobe, a equipe observa a pedra em silêncio. Eles não procuram grandes movimentos, mas sinais mínimos. Uma vibração diferente, um som quase imperceptível, uma mudança na forma como o bloco descansa sobre a base. Para evitar que a separação recue, são colocadas cunhas nos pontos-chave. Sua função não é forçar, mas manter aberto o espaço conquistado, milímetro a milímetro. Aqui, a experiência humana é decisiva. O canteiro mais experiente interpreta o que a pedra está dizendo. Ele sabe quando avançar, quando interromper a pressão e quando esperar. Não há ordens apressadas nem movimentos bruscos. Há observação constante, coordenação e decisões tomadas em segundos. A pressão continua aumentando até que a rocha cede exatamente onde foi preparada, sem quebras, sem fraturas internas. Nesse momento, o bloco fica completamente separado da montanha. Permanece intacto, mas agora enfrenta um novo problema. Pesa centenas de toneladas, e movê-lo sem danificá-lo é o próximo grande desafio. Uma vez separado, o bloco deixa de pertencer à montanha, mas isso não significa que o risco tenha terminado. Agora o problema é físico, peso puro. Antes de movê-lo, o terreno é preparado. Superfícies de terra e barro são colocadas estrategicamente para amortecer qualquer descida. Em alguns casos, o bloco não é levantado imediatamente. Ele é deixado cair de forma controlada, guiado por rampas projetadas exclusivamente para absorver centenas de toneladas sem provocar uma ruptura. Aqui não há movimentos rápidos. Tudo acontece devagar, com margens mínimas. O bloco avança pouco a pouco até a área de carregamento. Cada deslocamento é calculado para que o peso seja distribuído de maneira uniforme. Um erro nesse ponto não apenas danificaria o mármore, como também colocaria em risco quem trabalha ao redor. Quando finalmente é carregado, entram em cena os caminhões de grande tonelagem. Não são veículos comuns, eles são preparados para transportar massas extremas, mas mesmo assim, o trajeto não é simples. As estradas que descem da pedreira em direção ao vale costumam ser estreitas, íngremes e com curvas fechadas. Aqui, a velocidade não é uma opção. Avança-se devagar, com freios testados ao limite e manobras planejadas com antecedência. Cada curva exige atenção total. Cada metro percorrido conta. Quando o caminhão deixa da montanha, o bloco já superou um dos trechos mais perigosos de todo o seu percurso. A extração ficou para trás. A partir deste ponto, o mármore entra em outro mundo. Deixa o ambiente natural e passa para o domínio da indústria. Quando o bloco chega ao vale, o ambiente muda completamente. A montanha fica para trás. Aqui já não dominam o peso nem o risco imediato, mas a ordem. O primeiro passo é a limpeza. Remove-se o barro, a poeira e qualquer resíduo da pedreira. Não é apenas uma questão estética. Até que a superfície esteja completamente limpa, não é possível avaliar de fato a pedra. Com o bloco já visível, começa a classificação. Observa-se a cor, os veios, o tamanho e, sobretudo, a integridade estrutural. Aqui surge uma ideia-chave. Nem todo mármore tem o mesmo valor, mesmo quando vem do mesmo lugar. Alguns blocos apresentam uma pureza excepcional, veios equilibrados, grão fino, ausência de fissuras. Esses são reservados para projetos em que cada imperfeição importa. Arquitetura de alto nível, peças de luxo, trabalhos sob medida. Outros apresentam variações mais marcantes ou tamanhos diferentes. Não são defeitos, mas determinam outro destino, revestimentos, placas ou usos mais padronizados. Neste ponto, ainda não se corta nada. Primeiro, decide-se. Cada bloco é avaliado para definir no que ele pode se transformar, quanto valor terá e que tipo de transformação justifica. Aqui, a força dá lugar ao critério. Um erro nesta etapa não quebra a pedra, mas pode reduzir seu valor de forma irreversível. Uma vez tomada a decisão, o caminho fica traçado.
porque a partir de agora começa a fase em que cada milímetro conta. O próximo passo é transformar esses blocos em chapas, e aí a precisão volta a ser absoluta. Com o bloco já classificado, começa a transformação mais visível de todo o processo. Aqui, o mármore deixa de ser uma massa compacta e começa a ganhar forma. O bloco é colocado na área de corte e alinhado com precisão. A partir deste ponto, qualquer desvio, por menor que seja, se propaga até o final. À sua frente, trabalham serras múltiplas dispostas em paralelo. Elas não avançam rápido, avançam de forma constante. O bloco se desloca lentamente enquanto as lâminas cortam de maneira uniforme, definindo chapas de apenas alguns poucos centímetros de espessura. As tolerâncias são mínimas. Aqui, cada milímetro conta. Durante todo o processo, a água cai de forma contínua. Não é um complemento, é uma ferramenta crítica. A água resfria as serras, reduz a fricção e mantém a temperatura sob controle. Sem ela, o calor se acumularia, a pedra entraria em tensão e uma chapa inteira poderia se perder sem aviso prévio. Ela também controla o pó, evitando que partículas finas danifiquem a superfície recém-cortada. O som é uniforme, água caindo, corte constante, sem impactos nem mudanças bruscas. À medida que o bloco avança, as chapas começam a se separar uma a uma. Cada corte revela uma superfície nova, ainda áspera, ainda opaca, mas já definida. Mesmo nesta etapa, o risco continua presente. Uma tensão interna mal distribuída, uma microfissura invisível, pode fazer com que uma chapa se quebre exatamente no final do percurso. Por isso, o avanço é lento e controlado. Aqui não se acelera para ganhar tempo, avança-se para não perder material. Quando o processo termina, o bloco original já não existe. Em seu lugar, há chapas individuais, todas iguais em espessura, todas cortadas com precisão milimétrica. Mas elas ainda não estão prontas, ainda não mostram aquilo pelo que o mármore é realmente conhecido. Isso acontece na fase seguinte, quando a superfície começa a revelar seu verdadeiro aspecto. Com as chapas já cortadas, começa a fase em que o mármore revela todo o seu potencial. Aqui, nada é adicionado para embelezá-lo. Aqui, trabalha-se a própria pedra. As chapas avançam por máquinas de polimento que atuam de forma progressiva. O processo não acontece de uma única vez. Começa com abrasivos mais grossos, que eliminam as marcas do corte e nivelam a superfície. Depois, passo a passo, utilizam-se abrasivos cada vez mais finos. A cada passagem, a fricção é cuidadosamente controlada. Não se busca desgastar a pedra ao acaso, mas torná-la cada vez mais lisa. À medida que a superfície é aperfeiçoada, os microporos do mármore se abrem e se fecham de forma uniforme. É nesse ponto que ocorre a mudança mais visível. A luz deixa de se dispersar e começa a se refletir de maneira regular. O brilho não aparece de uma vez. Ele surge pouco a pouco, à medida que a superfície atinge um nível extremo de suavidade. E aqui é importante entender algo fundamental. O mármore não brilha porque é pintado ou revestido. Ele brilha porque sua própria estrutura, ao ser trabalhada com precisão, reflete a luz de forma uniforme. Em muitos casos, aplicam-se resinas técnicas para selar microfissuras invisíveis e unificar a superfície. Elas não alteram a cor nem o aspecto. Sua função é reforçar a durabilidade e evitar que pequenas imperfeições se transformem em problemas com o tempo. Na parte posterior de algumas chapas, são adicionadas malhas ou camadas de suporte. Esses reforços não são visíveis, mas aumentam a resistência estrutural e facilitam o manuseio sem risco. Quando o processo termina, a chapa está completa, lisa, brilhante e estável. O que agora reflete a luz começou como sedimento marinho, passou milhões de anos sob pressão e atravessou uma cadeia de decisões humanas em que cada detalhe importou. Aqui não há adornos adicionados, apenas tempo, material e precisão levados ao limite. Antes que uma chapa seja considerada finalizada, ela passa por uma última fase decisiva, o controle. Cada peça é inspecionada de forma individual. Verifica-se a superfície, os veios, a uniformidade do acabamento e a integridade estrutural. Não se procuram apenas defeitos visíveis, também são conferidas a espessura e a estabilidade, pois qualquer desvio afeta seu uso a longo prazo. Depois vem a classificação final. As chapas são agrupadas de acordo com padrões de qualidade definidos, garantindo que cada uma cumpra exatamente o que se espera dela. Neste ponto, cada chapa recebe uma identidade própria. São atribuídos códigos, etiquetas e registros que indicam sua origem exata, de qual pedreira ela vem, a que lote pertence, quando foi extraída e processada. Isso não é burocracia, é rastreabilidade. Graças a esse sistema, nenhuma peça é anônima. Cada chapa pode ser rastreada, desde o momento em que saiu da montanha até seu estado final. Isso protege o fabricante, garante consistência ao comprador e mantém o padrão do material. O processo industrial não termina quando o mármore é cortado ou polido. Ele termina quando atende a todos os critérios que o tornam um material preparado para durar décadas. A partir daqui, o mármore já está pronto para sair ao mundo.
Uma vez que o mármore passa por todos os controles, deixa de ser um produto industrial em espera e inicia seu último percurso. Sai do vale em blocos e chapas cuidadosamente fixados, viaja por estrada até portos e centros logísticos e, a partir daí, cruza oceanos rumo a diferentes países. A partir desse momento, o mesmo material começa a seguir caminhos muito distintos. Algumas chapas chegam a grandes projetos arquitetônicos, edifícios, pisos, fachadas e espaços públicos onde o mármore se integra a estruturas pensadas para durar décadas. Outras terminam em oficinas menores, onde artesãos e especialistas o trabalham sob medida para criar peças únicas, esculturas, bancadas ou elementos de design de interiores. O interessante é que não existe um único destino possível. O mesmo mármore extraído de uma montanha pode se tornar um material funcional, um elemento estético de alto nível ou uma peça irrepetível, dependendo de sua qualidade, de seu corte e de seu acabamento. É aqui que o processo ganha sentido completo. O valor que vemos no mundo real não surge por acaso. Ele é a consequência direta de tudo o que aconteceu antes, a origem natural, a extração precisa, a transformação controlada e as decisões humanas tomadas em cada etapa. O que começou como sedimento marinho, submetido a milhões de anos de pressão e calor, hoje faz parte do mundo construído em que vivemos todos os dias. E compreender esse percurso muda completamente a forma como voltamos a olhar para uma simples superfície de mármore. Quando vemos mármore, quase nunca pensamos em tudo o que foi necessário para que ele estivesse ali. Nós o percebemos como uma superfície elegante, sólida, permanente. Mas por trás disso há algo muito mais amplo. Antes de ser arquitetura, antes de ser design ou decoração, o mármore foi sedimento marinho. Passou milhões de anos sob pressão e calor, foi transformado lentamente pela própria Terra e, muito depois, trabalhado com precisão extrema por mãos humanas. Engenharia, critério técnico e cultura acumulada convergem em um material que hoje faz parte do nosso ambiente cotidiano. Entender esse percurso muda a forma como o enxergamos. Já não é apenas pedra, é tempo, processo e decisão. Se você tem interesse em continuar descobrindo como são feitos os materiais e objetos que usamos todos os dias, pode se inscrever no canal. E se houver algum processo que sempre despertou a sua curiosidade, conte para nós nos comentários. Lemos cada ideia, porque este canal existe justamente para explorar como se faz e como funciona o mundo que nos rodeia.